Muito boa tarde para você ligado aqui no YouTube, para você ligado também no Facebook e também, sabe aonde? Na Rádio Exclusiva FM. Muito boa tarde, telespectador ouvinte de todo o Brasil. Estamos, ó, aqui, ó. Não, não é nesse, é nesse aqui, ó. É ali, ó. Ali, isso. Ao vivo para todo o Brasil. São exatamente 2 horas 32 minutos mais 12 segundos. Estamos começando mais uma edição do JP no Lance para você. E hoje vamos falar sobre o quê? Um assunto que muita gente gosta, outros são contra. Mas é um assunto que eu gosto. Você é a favor do clube empresa? Você é a favor do futebol empresa? Então se liga aí, está começando mais uma edição do JP no Lance e o assunto de hoje é esse. É o especial Clube Empresa. E nós vamos falar agora, às 2 horas mais 33 minutos. E você que quiser participar, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Vai mandando suas perguntas, vai mandando seus elogios, vai mandando o que você quiser. Só não manda xingamento, né? Evidentemente. Mas aqui você manda tudo. Então vou começar com o especial Clube Empresas. Clube Empresa é um clube esportivo que, ao invés de ser constituído juridicamente como uma associação civil sem fins lucrativos, é justamente o oposto disso, a antítese. É uma empresa criada com o objetivo de lucro a partir dos esportes, clubes. Clubes e empresas, aliás, são comuns no esporte europeu e no esporte norte-americano. Porém, ainda são raros no futebol sul-americano. Você já imaginou se o seu clube virasse uma empresa? Olha só, o Corinthians S.A. terá como grande adversário a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras Limitada. Será que isso seria normal? Para você, ouvinte telespectador da Rádio Exclusiva FM, isso lhe soa estranho? Pois é, esta é a mais nova realidade para muitos clubes aqui no Brasil e no exterior. A moda não é recente, já vem de longa data. Historicamente, os clubes esportivos no mundo sempre se organizam em entidades sem fins lucrativos, uma vez que a prática esportiva era essencialmente amadora, sem que houvesse o objetivo do lucro. Alguns países, por sua vez, fugiam dessa regra. Na Inglaterra, desde o início do século XX, os clubes já eram organizados como Limited Companies, Limited Companies. Na Itália, em 1919, um grupo de acionistas criou a Unione Sportiva Salernitana, ancestral da atual Unione Esportiva Salernitana, em 1919. Já na época já era um clube empresa. Nos Estados Unidos, o sistema de ligas esportivas profissionais locais atua sob a forma de franquias, onde cada clube é uma empresa que detém um percentual das ações da liga, que é, por sua vez, uma empresa maior
que gere as competições entre suas afiliadas. Desta forma, pode-se afirmar que os clubes empresas naquele país são a regra, pelo menos no esporte de alto nível. Ainda que existam clubes sem fins lucrativos, tais como o New York Athletic Club. No Brasil, o primeiro clube empresa foi União São João de Araras, interior de São Paulo. Aliás, União São João, onde foi revelado o lateral esquerdo Roberto Carlos, que jogou no Palmeiras, no Corinthians, na Internacional e no Real Madrid e tantos outros clubes. E também foi revelado também o lateral esquerdo que se chamava Carlos Roberto, que jogou também no Criciúma e no Corinthians. Tudo isso nos anos 90. Sendo uma associação que sem fins lucrativos, mas convertido em 1994 ainda sob a vigência da Lei Zico, que facultava os clubes de futebol de transformarem-se em empresas. Com o advento da Lei Pelé, que revogou a Lei Zico, o que era uma faculdade passou a ser uma obrigação. E todos os clubes de futebol profissional do Brasil deveriam necessariamente se tornar empresas. Tal prazo foi estendido propositalmente para mais um ano, até que, finalmente, em 2000, a Lei número 9.981 tornou a obrigatoriedade novamente uma opção dos clubes. O doutrinador Alexandre Bueno Cateb, de qualquer forma, faz pesadas críticas à legislação em vigor, uma vez que, em tese, transfere para os associados dos clubes a responsabilidade solidária e limitada, ainda que na prática tal dispositivo nunca tenha sido aplicado. E para você, meu amigo, para você ligado aqui no especial Clubes e Empresas, não se esqueça de acessar minha página no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. E não se esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês, ouvintes de todo o Brasil. E sempre lembrando que estamos sempre com apoio, sabe de quem? De D360. D360, o jogo começa aqui. Uma sua paixão por futebol a trabalho, uma escola de cursos livres. E tem uma proposta diferente. Se liga nos cursos aqui, ó, do D360, que está aqui embaixo o endereço. Temos marketing do futebol, oficina de apresentadores, comentarista esportivo, entre e muito mais para vocês. Saiba mais em www.d360.com.br. Eu repito, www.d360.com.br. Se liga, D360, o jogo começa aqui. Você tá ligado aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, em todas as mídias digitais, com JP no Lance. Estamos aqui falando sobre clubes e empresas.
E por que os clubes ignoram o mercado financeiro? O Flamengo poderia emitir debêntures. E o que seria um debênture, amigo de todo o Brasil? Debênture é um título de crédito representativo de um empréstimo que uma companhia realiza junto a terceiros e que assegura a seus detentores direito contra a emissora estabelecidos na escritura de emissão. O Corinthians teria como virar sócio da Nike, emitir ações na BMF, ou seja, Bolsa de Mercadorias e Futuro, a Bovespa. Seria possível, mas os times continuam a ignorar a sociedade anônima, estrutura que até Pelé falhou em implementar há 20 anos atrás. Aliás, faz 20 anos que Pelé pousou para fotografias de costas para a Catedral de Brasília com suas colunas de concreto arqueadas e cruz fincada no topo, a apontar com os dedos de ambas as mãos o V da vitória. Foram apagar uma promessa motivada, segundo relatou o próprio ex-jogador, pelo gol mais importante da sua vida, a aprovação da Lei Pelé. Sem emendas no Congresso, teve de deixar o templo, projetado por Oscar Niemeyer, depois que um amontoado de fãs se aproximou para assediá-lo. A lei faria uma revolução no futebol brasileiro. Entre outros pontos, a Lei Pelé forçaria as transformações dos clubes em empresas. Aliás, uma coisa que eu sempre fui a favor. Por quê? Porque aí o dirigente poderia fazer as besteiras dele e ele que tinha que matar a bola no peito e falar: deixa comigo que eu respondo pela bobagem que eu fiz. Todos tinham 24 meses contados a partir de 12 de fevereiro de 1998 para abandonar a estrutura de associação sem fins lucrativos e migrar para a de Sociedade Anônima, SA. Muita bola rolou desde o gol mais importante da carreira de Pelé. E nem tudo aconteceu como era previsto. A lei que leva o nome do ex-ministro do Esporte dos tempos de Fernando Henrique Cardoso chegou à idade adulta sem que os times tenham se tornado empresas. Ambição que voltará a pauta 20 anos depois, e está em discussão um novo projeto de lei que propor aos clubes a migração para a estrutura de sociedade de empresa, a de uma sociedade anônima, SA, específica para o futebol. Os responsáveis pela iniciativa, que virão a público depois que a primeira versão da proposta for finalizada, querem seguir um caminho diferente daquele estabelecido por Pelé enquanto ministro de FHC. O ex-jogador tentou enfiar a profissionalização dos times de futebol goela abaixo dos dirigentes,
mas depois de sair do cargo, viu sua Lei Pelé ser remendada e deixada de lado nesse aspecto. Os principais clubes do país até chegaram a fundar empresas para administrar seus departamentos de futebol em conjuntos, com parcerias como Flamengo e Grêmio com a empresa suíça ISL. Aliás, eu achava essa história espetacular e alguém tinha que responder pelas bobagens que se faz nos times. E o Corinthians e o Cruzeiro, que fechou com a americana Hawks Mills, ou como diria outro, Hawks Mills, né? Mas com a americana Hawks Mills. Mas logo que esses parceiros quebraram por motivos diversos, todos voltaram ao bom e velho formato de associação sem fins lucrativos. A ideia agora é outra. Um novo projeto será, digamos, mais incentivador e menos autoritário. Irá a empresa, o clube que quiser, desde que siga um punhado de regras num processo que espera-se, melhor dizendo, começando com algumas poucas equipes e ganhe novos adeptos, conforme demonstrou seu potencial. A base da proposta que está em discussão é a Sociedade Anônima do Futebol S.A., a SAF, formulada pelos advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur, que até já virou projeto de lei pelas mãos do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, mas empacou em Brasília desde que os parlamentares começaram a ter crises mais graves para lidar. O conceito será investido e adaptado para esse novo texto legislativo. A ideia é a seguinte: hoje, clubes brasileiros têm a estrutura de associação sem fins lucrativos e administram de tudo. O presidente gera o futebol cujo orçamento chega a 500 milhões de reais no ano. E ao mesmo tempo dá conta dos esportes amadores e das atividades sociais, como as piscinas ou time de bocha. Há um conflito de prioridades agravado pelo fato de que nem o presidente nem seus vices recebem remunerações para desempenhar essas funções. Logo, são médicos, engenheiros, jornalistas, advogados que trabalham parte do dia em suas profissões para conseguir o sustento diário e, na outra parte, na administração dos clubes. Não funciona assim. Os times vivem de prejuízos, com dívidas grandes, com dívidas grandes com o governo, bancos e atletas, e perdem suas revelações para níveis locais e estrangeiros precocemente. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre fui a favor. Por isso que eu sou a favor do clube empresa. Por isso que eu sou a favor do CEO no time de futebol. Para ele responder,
para ele cuidar integralmente do clube, para alguém cuidar integralmente do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do São Paulo, enfim. E fazer o quê? Segurar o BO na hora que tem que ser segurado. Será que o clube ia falir? Pode ser que sim, mas alguém tinha que responder pelas bobagens que faz. Quem sabe se tivesse mais CEOs no futebol, não teríamos muitos Euricos Mirandas, Mustafa Contursi, Albertos do Alibe, o Pimenta, que era do São Paulo, enfim. Quem sabe? Afinal, precisam de grana para sobreviver. O plano consiste em criar uma alternativa de estrutura societária, a de associações sem fins lucrativos. Em vez disso, o time de futebol profissional será separado das outras modalidades e virará empresa. Há exemplos concretos ocorridos fora do Brasil que deixam a ideia mais fácil de entender. Os mais batidos estão na Inglaterra, na Alemanha, entre outras ligas desenvolvidas do futebol europeu, que aqui serão deixados de lado para que não pareça algo inalcançável aos clubes brasileiros. Falemos do Chile. O Chile, aqui do lado. Vamos começar com Colo-Colo. O Colo-Colo que tem como seu principal estádio o Estádio Monumental do Chile, que é o segundo estádio da capital chilena, ao lado do Nacional. O Colo-Colo era soberano no futebol chileno, com 23 títulos nacionais, conquistados até 2002. O que não impediu de, naquele ano, ter a sua falência decretada pela justiça do seu país. O roteiro era parecido com os dos brasileiros. Dirigentes amadores deram prejuízos demais e deixaram dinheiro de menos. Aí o governo entrou na jogada em maio de 2005. Foi promulgada no país a lei que institui a Sociedade Anônima Desportiva Profissional, a SAPT, para estimular que os times de futebol fossem desmembrados dos clubes sociais e fossem concentrados em empresas. Com esse formato, no caso do Colo-Colo, uma sociedade anônima chamada Blanco e Negro foi fundada para administrar todos os ativos do futebol. Atletas, estádio, televisão, patrocínios e tudo mais a que tivesse direito, que tem seus profissionais contratados e remunerados para gerir o futebol tão bem o quanto possível. O clube social poderia ter mantido consigo todas as ações dessa companhia que trata do futebol, mas foi mais longe do que isso. Em 24 de junho de 2005, o Colo-Colo se tornou o primeiro time de futebol da América, não só latina, porém também do norte, a abrir seu capital na Bolsa de Valores de Santiago. Vendeu 100% das suas ações dessa nova empresa para investidores diversos nessa jogada, aliás. Os investidores que compraram os papéis passaram a ter voz na administração do time de futebol, mas o modelo adotado não só dono absolutamente do clube, que manteve consigo
uma única ação de classe A, um papel poderoso que lhe dá direito de eleger 2 dos 9 membros do Conselho de Administração do Branco e Negro. Os acionistas têm 100% das ações de classe B, que lhes dão poder de nomear 7 dos 9 gestores, de avaliar orçamentos e balanços financeiros e de decidir onde serão feitos investimentos, entre outras funções. Porém, submetidos a certas restrições que só a ação da classe A, pertencente do colo-colo social, tem sobre o branco e preto, aliás, branco e negro, o brilho da jogada está no dinheiro que o clube conseguiu levantar com a venda das ações, ao adotar uma estrutura profissional, submetendo-se às regras que companhias seguem quando são sociedades anônimas. O Colo-Colo conseguiu 31 milhões e 700 mil dólares, ou seja, quase 32 milhões de dólares na oferta inicial das ações na bolsa. Em inglês, o mercado financeiro chama a abertura de IPO, ou seja, o que é uma IPO? É quando uma empresa vende ações para o público pela primeira vez. Os recursos serão usados para pagar as dívidas que sufocavam o time, além de sobrar o suficiente para que uma repaginada no estádio fosse feita. A jogada deu tão certo que o Colo-Colo foi seguido pelos 2 maiores rivais chilenos, as universidades do Chile e a Universidade Católica. A do Chile conseguiu 14,7 milhões de dólares com a venda de 55% das ações da Salp, que abriu para administrar o futebol em 2008, enquanto a Católica levantou 25 milhões de dólares ao comercializar 100% de seus papéis no ano de 2009. Ambos ficaram como Colo-Colo e mantiveram com seus clubes sociais ações de classe A, que lhes asseguraram a participação nas decisões que envolvem o futebol. E como as decisões passaram a serem coletivas, tomadas por acionistas que puseram dinheiro de fato no futebol, as administrações dos times se tornaram mais responsáveis e menos tolerantes a riscos. Juan Teagle, presidente da Universidade Católica, explicou que 70% de 70 a 80% dos atletas são formados nas categorias de base dos clubes. São agora 3 horas e 37 segundos. Você está acompanhando aqui no JP no Lance, na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, o especial Clube Empresa. Será que os clubes deveriam virar empresa? E temos perguntas dos nossos ouvintes e o Reinaldo Martins, nosso produtor, está na ponta da linha. Pois ok, deixa eu ver aqui, cadê? Então, deixa eu tirar o fone que ele me atrapalha, mais do que ajuda. Eu passei aqui só para a gente falar, agradecer o pessoal que está assistindo nesse momento do programa. Nós temos a Silvia, que está assistindo, nós temos o Arquelau, nós temos a Fernanda Marques, está assistindo também, a Roberta Romano está assistindo, e daqui a pouco a gente chama mais gente que está assistindo o programa hoje conosco. Valeu, muito obrigado. Façam suas perguntas, né? Sem querer te cortar, mas façam as perguntas para a gente passar para o JP, que vai responder para a gente.
Exatamente. Muito obrigado pela participação de todos aqui no programa JP no Lance na Rádio Exclusiva FM. São 3 horas e 2 minutos. Estamos falando sobre o especial Clube Empresa. Você é a favor, você é contra? Se liga nesse especial. Eu sou totalmente a favor, porque eu sou a favor do cidadão que está lá presidindo o clube responder pelos seus atos e quem sabe teríamos um futebol melhor. São raros os investimentos enormes em contratações de jogadores, até porque vigiado por acionistas, integrado pelas normas da SADEP, o dirigente responderia com a perda do próprio patrimônio. Por isso que eu sou a favor dos clubes brasileiros virarem clube empresa e tomassem as decisões e, consequentemente, aí está a contrapartida para a grana obtida com a IPO na Bolsa. As empresas criadas para gerir o futebol têm de ter governança corporativa, transparência, conselho fiscal, obrigações que as grandes companhias de outros mercados, quando sociedades anônimas SAs, também precisam obedecer. Os resultados no âmbito esportivo aparecem. O Colo-Colo, por exemplo, faturou 8 títulos nacionais a partir de 2002, quando quase faliu, enquanto a Universidade de Chile e a Católica revezaram entre taças chilenas e participações bem sucedidas na Libertadores da América, inclusive contra clubes brasileiros. E para você ligado no especial Esporte Empresas e Esportes, então se liga, se inscreva no meu canal no YouTube, JP no Lance. Não se esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo suas perguntas que vocês deixarão pra gente lá no lá no Facebook não, lá no YouTube. Em breve estaremos respondendo todas as perguntas para você. E lembrando que estamos com o apoio de D360. D360 aqui, ó. Aliás, nesse cantinho aqui, ó. Aqui, isso. D360, o jogo começa aqui. Se liga nos cursos livres, que tem uma proposta diferente. São os cursos livres do D360. O jogo começa aqui. Tem uma proposta diferente do curso. E alguns dos cursos do D360 são esses: marketing do futebol, oficina de apresentadores, comentarista esportivo, entre vários outros. Então saiba mais, sabe aonde? Em www.d360.com.br. Eu repito, www.d360.com.br. D360, o jogo começa aqui. Você está acompanhando aqui no JP no Lance na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todos os canais, em todas as mídias, o especial Clube Empresa. Agora, como os times portugueses se transformaram em clube empresa, a estrutura societária se calou no futebol do mundo inteiro. Portugal, que também não tem uma liga vistosa do ponto de vista técnico e econômico, criou nos anos 90, nos anos 1990, evidentemente, a SA Desportiva SAD, Sociedade Anônima Desportiva, para estimular seus clubes a se tornarem empresas e adotarem padrões mais elevados de administração. Benfica, Porto e Sporting
os 3 clubes, que são os 3 grandes clubes e principais de Portugal, acompanhados por outros menos poderosos, transferiram os ativos do futebol para empresas sob a estrutura secretária da SAD. Assim como no Chile, as decisões são tornadas coletivamente pelos acionistas das empresas. Os portugueses foram mais conservadores, de modo que os 3 clubes mantiveram com suas associações e a maior parte das ações do futebol ficou com essa empresa. Outras partes foram compradas majoritariamente por torcedores e dirigentes endinheirados que queriam ser donos da parte dos clubes ou dos times. De novo, há uma proteção aos clubes sociais. Existem as ações de classe B sem poderes essenciais, ou melhor, especiais, comercializados no mercado de capitais. E existem as ações de classe A, que dão poder de veto em deliberações que tratem da fusão ou dissolução da SAD, tem como poder de veto sobre mudanças de localização, símbolos e cores. Ninguém pode transferir Benfica Sporting da cidade de Lisboa, a capital portuguesa, para qualquer outra cidade. Nem fazer do Azul do Porto uma equipe que veste vermelho e verde. Os exemplos chileno e português, entre outros sul-americanos e europeus, inspiram o projeto de lei que está por vir no Brasil para mais uma vez tentar converter times de futebol em sociedades anônimas, coisa que eu sou totalmente a favor. O intuito não chega a ser a entrada dos clubes na BMF Bovespa, a Bolsa Brasileira, um passo tido pelos envolvidos no projeto de lei como ainda distante para o semiprofissionalismo do futebol brasileiro. E temos mais perguntas. Olá, olá. Pois não? Agora sim, estamos no ar. Vamos lá. Vamos agradecer mais algumas pessoas e temos perguntas aqui, ó. Vamos lá. A Mari Maceran está assistindo a gente. Quem mais está aqui? A Simone Romano. O Vinícius Souza Rodrigues Alves também está ligado na gente. E o Arquelau quer saber, desde a mudança para a sociedade anônima, houve sinalização de melhores resultados para o Colo-Colo? O time está apresentando melhores resultados? Não necessariamente. O Colo-Colo agora virou mais uma terceira força do futebol chileno, apesar de ser o time mais popular. Normalmente os times que têm mais força no Chile atualmente é a Universidade do Chile e a Universidade Católica. Mas eu sou totalmente a favor do clube virar SA. E não é porque o clube vai virar empresa que vai ser um clube invencível. Mas pelo menos eu acredito numa melhor forma de ser administrado. Tem mais perguntas? Então vamos lá, vamos continuar com o especial Futebol SA, Futebol Empresa. A principal intenção é conduzir os clubes do formato de sociedade anônima para que a administração seja mais regrada. Qualquer companhia que tenha essa estrutura está obrigada por uma legislação brasileira específica, a lei das SA, a definir responsabilidade de administrador
criar um conselho fiscal caso acionistas o demandem, seguir parâmetros de transparência, entre outras normas, são regras básicas de governança corporativa que os times não seguem por aqui e que, dadas a especialização e a insegurança da associação sem fins lucrativos, afastam o futebol do mercado financeiro. Um caminho que clubes do mundo inteiro tomaram há mais de uma década para financiar seus investimentos e atividades, enquanto o Brasil segue amarrado no amadorismo. Eis algumas possibilidades já explicadas por estrangeiros. O Corinthians poderia abrir uma empresa para administrar seu futebol e vender parte das ações para uma parceria de briga de longa data, como a Nike. O Bayern de Munique já fez. O time de futebol de lá, os bávaros, é repartido em 75% para o clube social do Bayern, enquanto Adidas, Audi e Allianz têm 8,3% cada uma. Todas elas pagaram caro para se tornarem donas do Bayern. Ou então o Flamengo poderia, sabe o que fazer? Fazer uma emissão de debêntures para construir seu estádio. O clube vende 4.000 títulos de R$100 mil cada para investidores no mercado financeiro até arrecadar os 400 milhões de reais necessários. Esse título, que precisa ser pago ao comprador depois de determinado tempo, com uma taxa de juros acrescentadas, sai mais barato do que um financiamento entre um banco e uma associação sem fins lucrativos. Afinal, é para lá de arriscado emprestar dinheiro a time de futebol. E temos mais perguntas. Ok, vamos lá. Temos uma pergunta muito interessante do Vinícius. A pergunta é: você acha que há, por parte da torcida, algum preconceito, receio em relação aos clubes empresa, como por exemplo Red Bull e Audax? Olha, o problema desse tipo de clube aí, como Red Bull e Audax, é, por exemplo, a única coisa assim de que eu tenho um pé atrás é justamente o que aconteceu com o Barueri. O que aconteceu com o Barueri? Tinha a empresa lá, enfim, teve um quiprocó, uma saia justa, vamos assim dizer, entre o prefeito da cidade e o dono do time. Daí o cara pegou o time dele e foi para Presidente Prudente, virou Grêmio Prudente. A única coisa que eu tenho é, por exemplo, no caso do Red Bull e quem mais que ele perguntou? Audax. E o Audax é tipo ficar mudando toda hora de cidade, porque o time tem que ter a cara da cidade. O RBB, o Red Bull Brasil, tá em Campinas. Seria legal permanecer em Campinas por vários anos. Não ficar pulando de galho em galho, como aconteceu, por exemplo, o Barueri, que é o Grêmio Barueri, que antes era Grêmio Barueri, virou Grêmio Prudente e voltou Grêmio Barueri. Assim como o Audax que na verdade era o PAEC, era o antigo PAEC Pão de Açúcar Esporte Clube, daí virou Audax por causa de Audáxia.
em latim, daí virou o Audax, e o Audax, que era aqui de São Paulo, usava o estádio do Juventus, aqui na capital e às vezes também do Nacional, que é do lado do CT do Parque Antártica, do Palmeiras e do São Paulo. O Audax, que era Paek, virou Audax e agora está jogando em Osasco. Essa é a única coisa ruim que eu acho nessa história de clube-empresa. Mas, por exemplo, os dirigentes responder, como não se faz hoje, como é que dizer, o clube ficar uma coisa mais profissional. Esse é, pelo menos, o meu intuito para o clube-empresa. Às 3 horas e 17 minutos mais 30 segundos, são instituições financeiras que comprariam os times por alguns juros mais altos, fora o caminho já mencionado de abrir o capital na bolsa para levantar dinheiro com o IPO. São ações que só existirão no futebol brasileiro no dia em que sua estrutura for mais confiável e organizada. Esse dia não vingou em 1998, apesar do gol mais importante da vida de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Porém, será que vai vingar esse gol? E que gol é? O gol do futebol empresa, do futebol mais sério, onde os dirigentes vão responder pelas bobagens que faz. Nesse ano de 2018, clube empresa, o paradigma do futebol brasileiro. Que o futebol brasileiro respira por aparelhos e sobrevive por meio de pequenos sopros, ninguém mais duvida. Porém, relatórios de empresas como Itaú, BBA, BDO e Amatori há tempo já sinalizavam que existe um grande gargalo no modelo de gestão do esporte no país. Assim, muitos veem do clube empresa a solução perfeita. Gestão não se resolve, a gestão não se resolve por meio do processo de transformação de um clube em empresa, mas por meio de mudança de cultura. Muitas empresas no Brasil e no mundo são tão mais gerenciadas quanto os clubes de futebol. E temos mais perguntas. Estamos no ar. Ao vivo, são 3 horas e 20 minutos. Tá faltando uns 10 minutinhos para a gente acabar aqui. E aí tem mais participação aqui. Tem a Maria Inês Ribeiro falando que está gostando do programa, parabéns. Obrigado pela sua audiência. E o Marcos Vitor, ele faz uma afirmação, na verdade, ele não faz uma pergunta, mas eu acho que você poderia comentar isso. E ele fala assim: com certeza sim, aí não haveriam esses roubos de presidentes. Eu também acredito por esses e outros motivos que eu sou a favor do clube empresa. É justamente por isso. Porque quem sabe não teríamos Eurico Miranda, Mustafa Contursi, Alberto Dualib, porque aí o cara que tivesse no Vasco, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, etc., ele tinha que dar a cara a tapa. E a hora que ele fizesse alguma bobagem, amiguinho, ele que vai pra jaula, ele que vai responder pelas bobagens que ele fez e vai pra cadeia. E o clube tinha que se reestruturar. Essa que é a verdade. Eu concordo com esse ouvinte. São 3 horas e 21 minutos aqui na Rádio Exclusiva FM. Estamos acompanhando ao vivo o especial Clube Empresa aqui na Rádio Exclusiva FM, programa JP no Lance.
Seguindo com o nosso texto, claro que uma mudança drástica como passar de um clube social para um clube empresa abre uma grande possibilidade para a mudança de cultura. E é esse ponto que me faz querer ficar de olho nas mudanças vindas do Sul. Não vamos falar de terceirização, mas sim como profissionalizar. É isso que um grupo de investidores propôs ao Figueirense, liderado por Alex Borges. O grupo conta também com Cláudio Verralha e Luiz Gustavo Mesquita, que prometem uma mudança de paradigmas no modelo de gestão, ainda que tal feito da equipe catarinense seja encarado com desconfiança por boa parte de torcedores, da mídia e de muitos que acompanham o futebol. Vale ficar de olho e ver onde isso pode chegar e quem sabe possa esse ser um importante passo para mudanças na filosofia do futebol brasileiro. Trata-se de um projeto de 20 anos, prorrogáveis por mais 15, sendo um novo grupo responsável direto pelo futebol do Figueira. Atualmente o clube tem dívidas de 70 milhões de reais. Eu repito, 70 milhões de reais, além do déficit mensal de 500 mil reais. O novo grupo assume as pendências e deve investir cerca de 20 milhões de reais a curto prazo. O que há de diferente do Figueirense para outras equipes brasileiras que tiveram parcerias e algumas iniciativas assimilares não é apenas o tempo, por mais que o Conselho Deliberativo do Figueira tenha aprovado que o clube seja administrado pelo grupo nas primeiras 2 décadas. O tempo é justamente o que não existe no futebol brasileiro. As mudanças mais profundas são oriundas das mudanças na gestão. O grupo promete uma administração profissional, ou seja, mais do que pagar para as pessoas trabalharem, devemos ver no Figueira profissionais qualificados executando suas funções, e é preciso avaliar este ato do Figueirense muito além dos resultados dentro de campo. Claro que esse deve ser o foco, melhor dizendo, o foco de qualquer time de futebol. No entanto, devemos olhar com mais atenção a gestão como um foco, ou seja, padrões para contratações, demissões, definição de estilo de jogo, investimentos de acordo com a realidade econômica do clube. Enfim, modernizar a administração do futebol brasileiro é algo urgente. No geral, os clubes brazucas são instituições amadoras comandadas por pessoas com pouco ou nenhum conhecimento em gestão, muito menos em gestão esportiva.
Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Temos sim, agora em tela cheia. Olha que beleza. Nós temos aqui, na verdade, o Evandro dos Santos falando olá, olá, olá. Olá! Ele está todo alegre, falando olá, olá, olá. Que beleza. Nós temos também a Ana Maria, que está chegando aqui também conosco. E mais uma pergunta do Arquelau. Ele fala, fazendo uma revisão, que clubes do mundo passaram a ser sociedades anônimas? Eu acho que é um pouco complexo falar disso agora, mas... E a outra pergunta é, qual a forma de administração dos melhores clubes? Real Madrid, Barcelona, o Bayern de Munique e o Manchester United. Normalmente esses clubes, e com exceção também, esses 3 clubes citados, normalmente, se não são clubes empresas, pelo menos tem o CEO, que responde pelas atuações dos times, vamos assim dizer, pela situação financeira do clube e administrativa. Tem os CEOs tanto do Barcelona, tanto do Manchester United quanto do Real Madrid. O caso, por exemplo, do Manchester City ou o Chelsea, aí são clubes que foram comprados por magnatas. O Manchester City foi comprado pelo magnata, um sheik lá da Arábia, e que também é uma coisa meio duvidosa, que sabe-se Deus de onde vem esse dinheiro. Já o Chelsea é do Roman Abramovich, ele que comprou o time inglês, e tem algumas coisas meio esquisitas nessa compra do Chelsea. Dizem que aquele Boris Lewandowski, alguma coisa assim, que teve aquela coisa de contato lá, teve alguma coisa a ver com o MSI, estava envolvido nessa história do Chelsea. O Chelsea é um clube meio esquisito nesse sentido. Porém, os outros times, o Manchester United, Manchester City, são clubes mais sérios, e eu particularmente gosto desse tipo de administração. São 3 horas e 29 minutos, estamos quase terminando o especial do esporte, do futebol sendo profissionalizado. E a conclusão que eu tiro nesse finzinho de programa é o seguinte: eu sempre fui a favor e vou continuar sendo. O clube de futebol tem que ser clube empresa, e se dissolver de clube com futebol, ser, por exemplo, Palmeiras S.A., Corinthians S.A., São Paulo Limitado, e o clube ser uma coisa à parte. E o seu dirigente terá que responder pelos seus atos. O dia que isso acontecer, quem sabe estaremos pertinho da Europa, e o futebol brasileiro melhorará muito. Melhorará muito mesmo. Quem sabe voltará a ter times compatíveis para praticar um futebol de igual para igual da Europa e do resto do mundo. A peça humana o Brasil vai ter e sempre terá. Porém, o que está faltando no futebol brasileiro agora é alguém que faça o meio de campo e administre de maneira séria o futebol brasileiro. É por essas e outras que eu sempre fui a favor e continuarei sendo a favor do futebol empresa no futebol brasileiro, porque aí, quem sabe, modernizaremos o nosso esporte bretão. São 3 horas e 31 minutos. Estamos encerrando mais uma edição desse JP no Lance para você. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Uma semana fantástica. A Copa do Mundo tá chegando, hein? A Copa do Mundo tá chegando. E a Rádio Exclusivo FM estará transmitindo os jogos do Brasil na Copa. Estaremos juntos nessa. Até a próxima segunda. Um forte abraço a todos. São 3 horas, 31 minutos e 35 segundos. Até a próxima.
você do Facebook, do YouTube, da Rádio Exclusiva FM, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Até segunda que vem. Valeu, Brasil, ziu, ziu, ziu. Tchau, fui!